Olá pessoal, todos bem-vindos de volta ao canal Falando de Guerra. E depois de quase 3 meses, estamos de volta. Como vocês sabem, o canal não é monetizado e por isso, às vezes tenho que me afastar por motivos de trabalho. E nesse período de afastamento, muita coisa aconteceu, muita coisa mudou. Bolsonaro, por exemplo, foi eleito. A crise na Venezuela se intensifica a cada dia. Estados Unidos e Rússia estão sempre em lados opostos. Israel atacou a Síria fortemente nesse começo de ano. Então vamos fazer uma análise de todas essas situações na geopolítica. Primeiro vamos falar do nosso Brasil, agora governado pelo presidente Jair Bolsonaro. Mas o que muda com o novo presidente? Nota-se de cara uma forte e ampla aproximação do Brasil com os Estados Unidos e seus aliados, sobretudo com Israel, e houve um claro afastamento do Brasil em relação à Rússia e à China, considerados países de esquerda pelo novo presidente. O Brasil sempre teve boas relações com a Rússia e a China, inclusive, que é a maior compradora do Brasil. Sempre foi a marca registrada do Brasil ter relações boas com qualquer país, seja ele de direita ou de esquerda. Mas com a chegada de Bolsonaro ao poder, o Brasil está inclinado em uma única direção, a de ter boas relações somente com países considerados de direita. Bolsonaro também agitou o mundo árabe ao dizer que vai mudar a embaixada do Brasil em Israel de Tel Aviv para Jerusalém. Jerusalém, como todos sabem, é disputada por árabes e judeus e é o centro do mundo religioso. Mais recentemente, Bolsonaro também declarou apoio à Ucrânia, ao presidente ucraniano Poroshenko, dizendo que a integridade da Ucrânia deve ser preservada, numa clara referência à Crimeia, que hoje pertence à Rússia. Mas a posição mais dura de Bolsonaro é contra o governo de Nicolás Maduro na Venezuela, ao qual recentemente tomou posse de mais um mandato de 6 anos. Mas esse mandato não é reconhecido pela oposição venezuelana, e Juan Guaidó, presidente da Assembleia Nacional, se declarou presidente interino e recebeu todo o apoio e foi reconhecido como o novo presidente do país pelos Estados Unidos, Brasil, Colômbia, entre outros países. Bolsonaro não reconhece Maduro como presidente e pela primeira vez desde a Guerra do Paraguai, o Brasil vive um clima de tensão política com outro país sul-americano. Guardadas as devidas proporções, mas o pré-guerra entre Brasil e Paraguai envolveu um presidente do Uruguai, ao qual o imperador brasileiro queria derrubar do poder, o presidente uruguaio Atanásio Aguirre, porque este não estava alinhado aos interesses brasileiros. E de fato, o Brasil acabou derrubando o governo de Atanásio Aguirre. Hoje, o Brasil vive uma situação parecida, ou talvez até pior, em não reconhecer o governo de Nicolás Maduro, que também já demonstrou ter uma grande antipatia pelo presidente brasileiro Jair Bolsonaro. Agora vamos fazer uma análise da Venezuela. A Venezuela está cada vez mais isolada e agora Maduro tem um adversário de peso, Juan Guaidó, que se declarou presidente interino e recebe apoio dos Estados Unidos e do Brasil, além de outros países, como já referi. Apesar de isolada, a Venezuela tem 2 grandes aliados de peso, que são a Rússia e a China. A China tem sérias divergências com os Estados Unidos, principalmente em questões que envolvem o Mar do Sul da China, onde eles construíram ilhas artificiais no intuito de ter o controle da região, algo que é contestado pelos Estados Unidos. A Rússia, por sua vez, tem divergências com os norte-americanos por questões da Crimeia, Síria e também pela expansão da OTAN. Então, de certa forma, esses 3 países, Venezuela, Rússia e China, se viram do mesmo lado. Mas, além da afinidade política, pesa e muito o interesse econômico,
A Venezuela deve mais de 3 bilhões de dólares aos russos, dívida essa que foi renegociada, e esse ano os russos vão investir mais de 6 bilhões de dólares na Venezuela. Muito provavelmente tem a ver com a exploração de petróleo venezuelano pelos russos. Outro país que tem grande investimento na Venezuela é a China. Os russos também pretendem construir uma base militar numa ilha da Venezuela chamada La Orquilla. De lá, os russos poderão patrulhar toda a região sem a necessidade de abastecimento aéreo. Com essa base militar, os russos poderão operar praticamente todo tipo de aeronave, desde grandes e pesados bombardeiros, como também caças de ataque. Por isso, com tantas questões envolvidas, a situação na Venezuela fica cada vez mais tensa e perigosa. E com todo esse ar de tensão, fica uma pergunta: poderia começar da América do Sul a Terceira Guerra Mundial? Com essa divisão política que se instalou na Venezuela, onde de um lado temos Maduro, que está cada vez mais isolado, mas que nem em pensamento quer renunciar e deixar o poder, e que tem apoio da Rússia e da China, mais por questões econômicas e políticas do que ideológicas. E do outro lado temos Juan Guaidó, que recebeu apoio dos Estados Unidos e de vários outros países. Estados Unidos que já declararam usar até mesmo a força se necessário para tirar Maduro do poder. Maduro que essa semana rompeu laços diplomáticos com os Estados Unidos e expulsou diplomatas norte-americanos. Com todo esse contexto envolvendo a Venezuela, onde as três maiores potências estão diretamente envolvidas, com os Estados Unidos de um lado, Rússia e China do outro, onde a Rússia e a China já declararam não aceitarem uma intervenção militar externa, mas os norte-americanos estão cada vez mais impacientes com o governo de Nicolás Maduro. Temos um cenário bastante crítico. Resta saber até que ponto ambos os lados estão dispostos a atacar, no caso dos Estados Unidos e seus aliados, e até que ponto estão dispostos a defender a Venezuela, no caso da Rússia e da China. Se os Estados Unidos atacarem a Venezuela, estarão atacando os interesses e investimentos russos e chineses no país. Será que eles reagiriam a um ataque? Poderia o jogo de interesse norte-americanos e russos transformarem a Venezuela numa nova Síria? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Deixe o seu like, comentem e também não deixe de se inscrever caso ainda não seja inscrito, e também ative o sininho da notificação. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.